Passo a palavra ao pastor Robson, também nos trazer uma palavra nesta noite. Toda a honra e toda a glória seja para sempre dado, o nome que é sobre todos os nomes, o nome santo, precioso, doce, o nome que nós viemos adorar, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre este nome eu cumprimento a Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, com a paz do Senhor. Amém. Estou imensamente feliz e honrado em estar com os irmãos, tomando parte do 65º aniversário desta igreja, bodas de Safira, não é isso? Glória a Jesus. E a Safira nós encontramos no Êxodo capítulo 24, quando a Bíblia diz que Deus mandou Moisés e os anciãos subirem ao monte, e à medida que a glória de Deus era revelada, eles viam por debaixo do Senhor como, aleluia, o chão fosse de safira. Se você olhar para Apocalipse capítulo 21, você vai encontrar lá que o novo céu e a nova terra, os seus fundamentos, ou os fundamentos do muro o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira. E nós louvamos a Deus, porque até aqui Deus tem abençoado a Assembleia de Deus de Caetés. Peço perdão, os irmãos, estamos mais de 2 horas, talvez 2 horas e meia no trânsito, e o que me confortava era estar ali ligado no YouTube, ouvindo o nosso querido pastor, cadê ele? Pregar, que nos trouxe, Gilberto, é isso? Que nos trouxe uma palavra do céu, amém, aos nossos corações. Mas rapidamente, irmãos, eu vou trazer uma breve palavra para os irmãos, mas quero aqui já parabenizar os irmãos, louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor José Mário, pastor presidente desta casa, seus vice-presidentes, assim como o pastor Nico Marques, sua esposa, irmã Iracema, não é isso? Iracema, amém, e a cada um dos irmãos que aqui militam nesta obra, fica aqui registrado o meu carinho, o respeito que tenho por vocês, por esta obra, por esta orquestra, que já estivemos juntos ali, se eu não me engano, em Auma, né? E foi uma glória. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Rapidamente, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Capítulo de número 1. Versículo de número 19, e depois tu vai pular para Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19. Quem achou, diga graças a Deus. Diz-nos assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Você pode repetir comigo? Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Verso 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Amém? Tomai os vossos assentos, dando glória a Deus por esta palavra. Amém? Recobre a sua atenção, serei breve dentro daquilo que o Senhor me conceder nesta noite. Amém? Amados, glória a Jesus. Ainda tem tempo para dar glória? Diga glória. Maravilha.
Estamos diante de um livro a qual para muitos é um enigma. Só é que se nós olharmos bem para o livro do Apocalipse, ele não é um enigma, ele é um véu que é descoberto. Ele é algo que nos é revelado. E há muitos que têm medo de ler este livro, mas a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é o que lê este livro e guarda as suas palavras. Se você for ver o livro do Apocalipse, ele é um livro que ele é cheio de simbolismo. Existe nele pelo menos 300 símbolos. E é bem verdade que no meio dessas simbologias, Deus vai se revelando a João, e o anjo que com ele fala, e então ele vai tendo esclarecimento das coisas que ainda hão de acontecer. Isso é neste livro do Apocalipse que pelo menos 25 vezes aparece a figura do cordeiro ou a palavra cordeiro. E todos nós bem sabemos que quando se fala do cordeiro na Bíblia, particularmente neste livro, não está falando do cordeiro do êxodo emolado, mas está falando do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando então eu olho para o livro do Gênesis, é o último livro da Bíblia, parece que aqui se encerram todas as coisas. Parece que tudo que aconteceu na terra se culmina para as histórias ou para a narração que está neste livro. E quando eu olho para o fim, não tem como eu olhar para ele sem eu olhar para o começo, o livro do Gênesis. E se nós fizermos um paralelo entre o começo e o fim, ou entre o livro do Gênesis, que é o livro do princípio das coisas, e o livro do Apocalipse, que é o livro do final das coisas, nós logo veremos um paralelo entre eles. E se nós olharmos para o livro do Gênesis, ali está a criação da terra. Ali Deus criou o sol, e ali Deus criou a luz. Mas quando olhamos para o livro do Gênesis, do Apocalipse, Deus cria um novo céu e Deus cria uma nova terra. No livro do Gênesis, Deus cria a luz, mas no novo céu, Ele é a própria luz. Quando olhamos para o livro do Gênesis, Deus criou um jardim para o homem morar, mas quando olhamos para o livro do Apocalipse, Deus criou a cidade santa para a sua igreja habitar. Quando eu olho para o livro do Gênesis, eu vejo o primeiro casamento entre Adão e uma mulher, mas quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu vejo a boda entre o cordeiro e a noiva. Quando eu olho para o livro do Gênesis, eu vejo o homem, por causa do seu pecado, sendo expulso do jardim e afastado da árvore da vida. Mas quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu vejo o cordeiro trazendo a sua igreja para o novo céu e para a nova terra, e eu vejo ali a árvore da vida presente, aleluia. Quando eu olho para o livro do Gênesis, eu vejo o começo de todas as coisas, mas quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu vejo o final de todas elas. É bem verdade que o apóstolo João, quando ele escreve este livro, aleluia, as revelações não são dele, as revelações são de Jesus, dada a João. A função dele é só escrever o que Deus está mandando ele, o que o Senhor está mandando ele escrever. E me chama a atenção o capítulo
capítulo 1, o versículo 19, que disse, aleluia, a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ele fala do passado, as que tens visto. Ele fala do presente, as que são. E ele fala do futuro, as que hão de acontecer. E deixa eu começar pela primeira, rapidamente. As que tens visto, aleluia, é a última vez que alguém vai ver, ou vai ver, a imagem de Cristo. Está em Apocalipse, no capítulo 1, é revelado a João. João vê a imagem do Cristo, diferente da imagem que ele viu quando estava no Calvário, e até mesmo depois da ressurreição. A Bíblia diz que ele estava no capítulo 1, aleluia, estando ali na ilha de Pátimos, em um momento de aflição, em um momento, aleluia, de dor, vivendo ali exilado. Mas diz a Bíblia no versículo 10 que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e de repente ele ouviu atrás dele uma grande voz como de trombeta, a mesma voz que vai aparecer no capítulo 4, no versículo 1. E eu fui arrebatado em espírito ao céu, e que dizia a voz como de trombeta: o que vês, escreve um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E a Bíblia diz no verso 12 que ele virou para ver quem falava com ele, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Eu vi, aleluia, 7 castiçais de ouro. E o que representam esses 7 castiçais de ouro? Representava essas 7 igrejas espalhadas pela Ásia Menor. Mas sabe, pastor José Mário, que o que mais me chamou a atenção não foi a figura das 7 igrejas representada pelos 7 castiçais, mas foi quem andava no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja. Ele diz a João: escreve, João, aleluia, porque eu ando no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja. E quem é que vai aparecer a João? Está aqui no versículo de número 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Isso representa símbolo de dignidade, e um cinto pelo peito, com aleluia, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Cinto fala da verdade, a glória da verdade, e a sua cabeça, e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Cabelos brancos como a lã é símbolo de honra. A mesma visão que Daniel teve no versículo 9, João agora está vendo. Sabe o que eu estou vendo? É que ele não mudou, aleluia, foi o mesmo do passado e é o mesmo do presente. E tem mais, e ele diz: a sua cabeça é como uma branca lã, aleluia, e os seus olhos é como chama de fogo. Olhos como chama de fogo simboliza que nada fica oculto diante dele, aleluia. E mais, diz a Bíblia que além dele vestir uma veste comprida de talá, símbolo de dignidade, um cinto de ouro no cingido peito, símbolo da sua verdade, cabelos brancos como a lã, símbolo de
de honra, aleluia, olhos como chama de fogo, que tudo vê, aleluia. Os seus pés também eram pés como de latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Pés como de latão ou bronze polido, símbolo da justiça. E a sua voz era como a voz de muitas águas, símbolo de autoridade. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, símbolo de juízo. E o seu rosto era como o sol resplandecente na sua glória. Sabe o que é que eu vejo? Que o que Daniel viu, João está vendo. O mesmo, aleluia, o mesmo Senhor, com o cabelo branco como a lã. E sabe o que me chama a atenção? É que também o seu rosto é como o sol da justiça, é como o sol reluzente. Me lembrei de Isaías capítulo 6, no Antigo Testamento, quando os serafins estavam voando diante dele. A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, mas 2 cobriam o rosto, por causa da glória dele, por causa do fogo que sai do seu trono, por causa do fogo que saía da sua glória. Sabe o que me chama a atenção? É que todos nós, quando temos um encontro real com Jesus, nós somos impactados pela sua glória. A Bíblia diz que quando Moisés vê a glória de Deus, ele tem que colocar um véu no rosto, porque ninguém conseguia ver o rosto de Moisés por causa da glória que reluzia. Quando Jó tem um encontro com ele, a Bíblia diz que ele pega o corpo todo e se tampa de cinza e vai entrando dentro de um saco por causa do tamanho da glória dele. Isaías, quando ver a glória dele, diz: ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E ele disse: calma, Isaías, tu não vai morrer. Disse ao anjo: pega uma brasa viva, tira do altar, toca na boca do profeta. E quando foi tocado, foi purificado. O apóstolo Paulo, quando vai se encontrar com ele, ele fica cego por um momento, mas quando ele reconhece que a glória é dele, que o poder é dele, que quem manda é ele, que o Senhor da igreja é ele, que o dono da igreja é ele, que quem está sentado é ele, que quem governa é ele, que quem manda é ele, que quem dá ordem é ele, que quem mata é ele, que quem dá vida é ele. A Bíblia diz que os olhos de Paulo são abertos e se torna o pregador dos gentios. Eu te faço uma pergunta: o que é que a glória de Deus tem provocado na tua vida? Oh, meu Deus, o que é que a glória de Deus tem provocado na nossa vida? O que é que a glória, a presença de Deus, ela tem provocado no meio de nós? João está vindo, aleluia, aquele que tem as vestes de compridas, um cinto do seu peito, cabelos brancos como a lã, a boca, aleluia, uma espada aguda de 2 fios. Da sua boca, a sua voz é como a voz de muitas águas. Os seus pés é como latão reluzente. Mas o que me chama a atenção, e eu deixei para o final, aleluia, glória a Deus, é que a visão que João tem é diferente da visão que Isaías tem. Por quê? Porque a visão que Isaías tem está lá no capítulo 9. Jesus ainda não nasceu, mas ele vai dizer no capítulo 9, no versículo 6, um menino nos nasceu, um filho assim nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele será chamado, o menino será chamado, o menino será conhecido como maravilhoso, ou maravilhoso conselheiro, como você quiser, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que mais? Aleluia. João está vendo ele
diferente do que Isaías profetizou no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, sabe por quê? Ele foi levantando como renovo numa terra seca. Olhava para ele, não tinha formosura, não tinha aparência, não tinha nada que desejássemos, mas ele foi experimentado no trabalho, homem de dor, homem que sofreu, sabe para quê? Para tomar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas agora não, ele está vendo o Senhor dos senhores. Levante a mão e diga: ele é o Rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. Eu ainda estou no que viste, viu? Aleluia. Foi a última vez que alguém viu o Senhor na sua majestade. A descrição do Senhor, por mais que os pintores europeus e os mais consagrados queiram pintar ele, só alcançarão a visão do Jesus da cruz ou do Jesus ressuscitado. Mas João, ele vê o Senhor que se assenta no céu e faz da terra calçada para os seus pés. Deixa eu voltar aqui e tu vem comigo. Quem está com a palavra, diga amém. Amém. E então ele diz: esse que eu estou vendo, que tem todo esse aspecto, é esse aí que anda no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja. Agora tem mais, sabe, essas igrejas, cada uma delas tem um pastor, e sabe, esses pastores, eles estavam, está no mesmo texto, à medida que ele vê a glória do Senhor, ele vê a mão do Senhor, e vê na mão direita do Senhor 7 estrelas. O último versículo do capítulo 1 vai responder quem são os 7 castiçais e quem são as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São os 7 pastores de cada igreja que estava em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardo, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Enquanto ele anda no meio da igreja, os pastores estão na palma das suas mãos. Aleluia. Quem entende esse mistério? Enquanto ele anda no meio da igreja de Caetés, o pastor Mário, porque não são anjos da igreja, a igreja só tem um anjo, só tem um pastor presidente, é o pastor José Mário. E enquanto ele anda no meio da igreja de Caetés, o pastor Mário, presidente dessa obra, está com uma estrela na palma da mão dele. Aí alguém olha e diz assim: ele está com um problema renal, ele vai morrer. Quem sabe é quem colocou ele na palma da mão. Alguém diz: é melhor entregar que ele está doente. Quem sabe do corpo dele é quem carrega ele na palma da mão. Em nome de Jesus, descansa a vida do pastor Mário, a saúde do pastor Mário, a casa do pastor Mário está na palma da mão daquele que anda entre os 7 castiçais. Quem pode adorar ele? Quem tem glória para dar ele? Eu conheci um pastor é Divigi, conheceram ele? Aqui perto de vocês em Lucas. O homem tinha a veia toda furada, e os médicos diziam: não é possível, o teu sangue não era para estar dentro da veia, o teu sangue era para estar correndo pelo teu corpo, porque está aqui. A ultrassonografia com Doppler mostra que as tuas veias estão furadas. Chamava a família e dizia: pega o teu pai e coloca dentro de casa, não deixa ele sair, porque ele vai morrer a qualquer momento. E sabe o que faziam? Levavam o pastor para casa, e quando chegava em casa, que alguém
cochilava. Cadê papai? Já subiu para o monte para orar e falar com o Senhor. Cadê papai? Já foi abrir a igreja, porque daqui a pouco começa a consagração. Sabe o que é isso? É a estrela que sabe na mão de quem está, e quem sabe na mão de quem está, pastor José Mário, tem segurança e tem descanso. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo muito difícil. De igrejas que se dizem igreja com poder. Por favor, recobre atenção. Mas não passam de igrejas carismáticas. Igrejas carismáticas até recebem bem, até exercem o amor, até são cordiais. Mas não confunda, a igreja de Jesus não é uma igreja carismática. O carisma faz parte dessa igreja, mas a igreja de Jesus é uma igreja viva e é uma igreja com poder, aonde Jesus, o velhinho de cabeça branca, mas que é renovado porque ele é de eternidade em eternidade, apenas a figura de alguém, aleluia, é o que ainda anda no meio da igreja. Eu disse da igreja, aleluia, eu disse da igreja. Eu não sei, talvez você não sabe, mas ele sabe o que é igreja e reconhece quem foi que ele chamou para colocar à frente da igreja. Afinal foi ele que disse a Jeremias no capítulo 3, versículo 15: eu vos darei pastores que vos apacente com inteligência e com sabedoria. Foi ele mesmo quem disse em Atos capítulo 20, se não me falha a memória, versículo 28, para que nós tenhamos cuidado ao recebermos e ao pastorearmos a igreja do Deus vivo, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então existe igrejas carismáticas, mas existe igreja com poder. Sabe qual é a diferença? A diferença é que a igreja carismática, ela tem tanto amor, que o amor do pastor sobressai até o amor de Deus. Porque na igreja carismática, não fale do pecado, senão você espanta o pecador. Não fala de adultério, senão eles vão embora. Não fale dessas coisas. Deixa eles entrarem, sentarem-se e ficarem bem confortáveis nos seus assentos. São as igrejas que só primam pelo carisma, mas a igreja que prima pelo poder, não dá para o pecado ficar, não dá para o adultério permanecer, não dá para mentira estabelecer. Sabe por quê? Porque ele não anda na igreja carismática, mas ele anda na igreja com poder. E na igreja com poder, ele está vendo quem é quem, ele está sondando a igreja e ele sabe a história de cada uma delas. Irmãos, e para pensar comigo, João foi o último dos apóstolos a sair do pé do Calvário, enquanto Pedro havia negado, enquanto Judas havia se suicidado, enquanto outros já voltaram para a pesca. Estava João vendo o corpo de Jesus flagelado, estava João vendo o corpo de Jesus ensanguentado, estava João vendo o seu rei, vendo o seu Senhor, vendo o seu mestre servindo de espetáculo de vergonha e dor para toda a humanidade. Mas agora não, ele está na ilha de Pátimos, só os pés, porque a cabeça está no céu. Ele está na ilha de Pátimos, só o corpo, porque o espírito foi dar uma volta lá no céu para conhecer os mistérios de Deus e as riquezas da sua glória. E ele agora vê Jesus como ele nunca havia visto. Mas escute, ele viu, e eu também espero vê-lo um dia. Ele viu, e eu também espero. Se esse não for o maior desejo da igreja, eu vou te falar, é bem provável que você seja crente da igreja da prosperidade ou da igreja carismática. Porque se tu for crente da igreja do poder, aleluia,
aleluia. Você adora com dinheiro ou sem dinheiro, você adora com marido crente ou desviado, você adora com filho na igreja ou filho no tráfico, você adora com pai crente ou pai não crente, mãe não crente. Sabe por quê? O teu alvo é encontrar com Ele, o teu alvo é estar com Ele. Meu Deus, Jesus está aqui, irmãos. Ele está passando aqui entre nós. Eu creio que a cura que você precisa, Ele trouxe aqui nesta noite. Nesse 65º aniversário, nesta boda de Safira, Ele entrou aqui para te curar. Eu não sei como você entrou, mas se é possível colocar a mão no local da enfermidade, coloque, porque nessa noite, o que anda no meio dos 7 catiçais, aleluia, Ele está passando aqui nesta noite. Sabe por quê? João viu, aleluia. João falou das coisas que ele viu. Só é que as coisas que ele viu, também existem as coisas que são. E as coisas que são estão relacionadas às igrejas que ele viu. É bem verdade que há pessoas que dizem que esta igreja, ela é a igreja, as 7 igrejas estão hoje no contexto da igreja do século presente. E há também aqueles que dizem que essas 7 igrejas representam a história da igreja, e cada uma delas tem a sua peculiaridade. Há aqueles que dizem que a igreja de Éfeso, que falta o primeiro amor, é a igreja do primeiro amor, a igreja apostólica. Dizem que a igreja de Esmirna é a igreja que vai desde Nero até Maximiano, que foi os 10 maiores imperadores que perseguiram a igreja. Nero mandou matar Paulo, Domiciano mandou colocar João no caldeirão de óleo fervente, e posteriormente na ilha de Pátimos. Pérgamo dizem representar a igreja sob o favor do império, sob Constantino, que viu que a igreja estava sendo perseguida, abraçou a igreja e colocou debaixo da sua batuta. Mas a igreja foi reconhecida por Jesus como a igreja aonde nela habitava o trono de Satanás. A igreja nunca precisou da batuta do império, a igreja nunca precisou da batuta do governo para ela ter proteção. Ou eu creio no que Jesus liberou a Pedro, ou eu rasgo essa página da Bíblia, porque Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O governo sendo a favor ou não da igreja, a igreja marcha. O inferno recuando ou avançando, a igreja marcha. O inferno se levantando, as mídias se levantando, aleluia. Juízes, homens da Câmara, homens do Senado, homens do governo podem se levantar contra a igreja, pode até fechar a instituição, mas a igreja, ela marcha, ela marcha, ela marcha, ela marcha, ela marcha, ela marcha. Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Se está aqui, levante a mão. Eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra, rocha, pedra grande, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não foi chamada para retroceder, a igreja não foi chamada para recuar. A ordem do mestre é a mesma: avançar. Então, se a igreja de Pérgamo representa a igreja do império, ela estava nela instalado o trono de Satanás. A igreja de Tiatira é a igreja que o espírito de Jezabel pairava e entrava, estava no meio dela. É representada pela igreja papal, que leva o povo a se prostituir. Mas a igreja de Sardes já começa a aparecer
forma, aleluia. É por isso que disse o mestre: ser vigilante, ser vigilante, ser vigilante, e confirma o que estava para morrer. E na sequência vem a igreja Filadélfia. A igreja agora reformada começa as suas missões pela Índia, pela África, na América do Sul, particularmente chega no Brasil. E tem outros que dizem que a igreja de Laodiceia é a igreja do século presente. Pode até ser a igreja do século presente, a igreja que não tem identidade. Ela nem é fria, ela não é fria nem é quente, ela é morna. Pensa que é rica, mas é pobre. E sabe o que se caracteriza nessa igreja? É que o dono da igreja não está dentro dela. O dono da igreja conhece o problema dela, mas eles colocaram ele do lado de fora. É bem verdade que Éfeso ele está dizendo: vocês me deixam do lado de dentro, que se eu for para o lado de fora, eu vou tirar do meio de vocês o meu espírito. Mas já na igreja de Laodiceia tem riqueza, tem bens, tem dízimo alto, tem tudo. Mas Jesus está fora, mas está batendo a porta. Seja cada igreja dessa a história da igreja, ou sejam todas as igrejas, a igreja desse século presente, isso não nos importa. O que importa é que aquele que tem as 7 estrelas na palma da mão dele anda no meio delas, e anda também no meio de Caetés. Anda, pastor, anda. Na igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 catiçais: eu sei a tua obra. A igreja de Esmirna, isto diz: o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras. Igreja de Pérgamo, isto diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei a tua obra. A igreja de Tiatira, isto diz: o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e pés semelhante como latão reluzente, eu conheço as tuas obras. Igreja de Sardes, isto diz: quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras. Igreja de Filadélfia, isto diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu sei as tuas obras. Isto diz para a igreja de Laodiceia o amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus: eu sei as tuas obras. E o que ele diria hoje para a igreja Assembleia de Deus de Caetés: eu sei as tuas obras. Com a permissão do pastor, se coloca de pé, meu horário estourou. Glória a Jesus. Eu sei as tuas obras. E a minha pergunta que eu faço a você nessa noite é: se ele sabe as tuas obras, aleluia, como é que estão as tuas obras diante dele? Deus me trouxe aqui nesta noite, aleluia, para cultuar com vocês e para dizer à igreja de Caetés: sejam vigilantes. Aleluia, não deixa que a obra missionária morra no meio de vós. Sejam vigilantes, não deixam, sejam prudentes, não deixem, aleluia, que o inimigo roube aquilo que o Senhor prometeu nos dar. Opa, sei as tuas obras, conheço o teu amor, eu sei da tua fé, eu sei por onde tu anda e como tu anda. Quem é que vê isso? Aquele que anda no meio dos 7 castiçais e tem as 7 estrelas na palma da sua mão. A minha vida está na mão dele, a vida do pastor José Mário está na mão dele, a vida dos pastores estão na mão dele, e quem governa o tempo é ele, quem determina as estações é ele. Aleluia. Escreve as coisas que tu viste, escreve as coisas que são, e escreve
descreve as que hão de acontecer, e aí entraríamos no capítulo 4, mas deixaremos para uma outra oportunidade. Missionária Vânia, meu amor, por favor, passe aqui, ore por a igreja Assembleia de Deus de Caetés, a qual temos um carinho e um apreço. Se Deus falou contigo nesta noite, por favor, se você não se sentir incomodado, pegue na mão do teu irmão, pegue na mão da tua irmã, feche esse corredor conosco e vamos orar. É tempo de buscarmos, é tempo de orarmos, é tempo de recebermos renovo de Deus. Eu creio que a igreja que tem pouca força, mas que ainda guarda a palavra da paciência, ela está aqui nessa noite, nesse lugar. É para essa igreja, obreiros, que eu estou pregando. A igreja que tem pouca força, mas que ainda guarda a palavra da paciência. São vocês que Deus guardará do dia mau. Deixa eu encerrar com este testemunho. Eu passei há uns 15 anos, há 20 anos atrás, por uma experiência. Eu estava pregando em Barra Mansa, e na noite que eu voltei para o hotel com a esposa para dormir, Deus me deu, aleluia, uma revelação. Eu orei para me deitar e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Nesta madrugada eu te visitarei, aleluia. E eu disse à minha esposa: amor, eu não sei como vai ser, mas o Senhor nos visitará esta madrugada. Estejamos bem ataviados. E naquela madrugada eu passei a ter uma revelação de Deus. Eu sonhei, ou eu fui arrebatado. Confesso que ainda não sei, mas eu sei que Deus me levou a um lugar, e nesse lugar eu via uma noiva que estava para se casar, e alguém dizia: alguém tem que tirar essa noiva lá de cima, porque ela estava no alto de uma ponte. Na frente dela era o mar, e atrás onde nós estávamos era a terra. E eu dizia: eu vou subir nessa ponte metálica e eu vou tirar ela de lá. Eu estava com terno de linho, e eu subia então, e ela descosta para mim, e eu começava a dizer: desce dessa ponte, afinal você tem que se casar, está chegando a hora do seu casamento. E de repente aquela noiva começou a flutuar, ela levitava. Quando virou de frente para mim, não era mais uma noiva, era um ser horrível, que gritava e dava gargalhada dizendo: ha, 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 está chegando o tempo do anticristo. Eu sou da doutrina que creio que o anticristo não vai se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. Pode desconsiderar os teólogos quem for, mas eu creio nesse princípio, que a igreja de Jesus não estará mais aqui. É bem verdade que João me escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, dizendo: filhinhos, já é a última hora e já tem muitos se fazendo o anticristo. Mas deixa eu voltar à revelação. E quando ela dava aquelas gargalhadas, começava a sair bolas de fogo da mão dela, e de repente virava-se uma flecha, aquele ser horrível, e eu via que ele como uma flecha voava e entrava dentro de uma igreja. E eu dizia: pastor Mário, eu tenho que ir lá falar com o pastor daquela igreja, que o espírito do anticristo entrou dentro da igreja dele. Isso deve ter uns 15 anos mais ou menos. E então eu chegava naquela igreja, não tinha bancos como esse, eram mesas como de bar, não tinha um palco, um púlpito como esse, parecia um palco de show com lâmpadas escuras. E eu olhava, eu dizia para aqueles irmãos: irmãos, eu quero falar com o pastor de vocês, cadê ele? E da igreja tinha assim uma fresta que dava para o gabinete dele, e ele estava sentado numa cadeira acolchoada, com os pés em cima da mesa, e uma garrafa e um copo de uísque, e diziam: hoje é ceia, e ele não vai nos servir ceia. O senhor é pastor, não é? Eu falei: sou. Então sirva-nos a ceia. E eu disse: então me traga os elementos da ceia. E alguém disse: eu vou em casa buscar. Vinha um diácono bem magrinho, e ele estava com um garrafão, um vasilhame de 20 litros, e eu olhava e dizia: rapaz, para que tudo isso? A gente
gente não precisa de tudo isso. A gente deve ser umas 30 pessoas. E ele disse: não, pastor, é só o vasilhame que é grande. É só o vasilhame, porque o vinho que aqui está é a quantidade certa para nós. Até porque a gente não vai precisar de mais. E eu disse a ele: por que a gente não vai precisar de mais? E ele me respondeu: porque nós vamos participar, nós vamos tomar o último cálice e vamos participar da última ceia. E eu servi a ceia, saía dali dizendo: eu tenho que avisar os pastores que o espírito do anticristo está entrando nas suas igrejas. E eu sabia que tinha uma convenção de pastores bem próximo dali, e eu entrava naquele galpão, eu dava o meu nome ao secretário dizendo: eu preciso falar aqui. E então eu começava a falar, e eu dizia: pastores, o espírito do anticristo está andando por aí e já está entrando em algumas igrejas. E eu começava a falar, tinha uns 500 pastores sentados, e de repente eu olhava, aqueles pastores estavam todos dormindo, e eu dizia: meu Deus, ninguém quer me ouvir. Até que alguém chegava atrás de mim e dizia assim: pastor Robson, tem uns jovens aí fora que eles estão sabendo que o senhor está contando esse negócio aqui, e eles querem entrar. E eu disse: olha, eles não podem entrar porque é convenção de pastores, mas enquanto a palavra estiver conferida a mim e o microfone na minha mão, deixa eles entrarem, mas manda entrar pela porta dos fundos e se perfilar atrás de mim. E de repente começava a entrar 20, 30 jovens e se perfilavam atrás de mim. Detalhes, eu não via moças que o piercing no umbigo, eu não via moços vestidos como ímpios, estavam vestidos como crentes, e todos portavam a Bíblia na mão. E eu começava a contar outra vez, e de repente uma moça ali na ponta dobrava o joelho com a Bíblia e dizia: Senhor, me usa como profeta na minha igreja, para que esse espírito lá não entre. E de repente eu começava a olhar, todos aqueles moços, pastor Mário, foram tomados, e aquelas moças tomados da glória de Deus, e a gente começava a cantar em línguas. Era 3 horas da madrugada, minha esposa me toca e diz: amor, acorda, você está cantando em língua muito alto e tu vai acordar os hóspedes do hotel. E quando eu acordei, o quarto escuro, um varão de branco se colocou na frente da minha cama e disse: abre a Bíblia em Romanos 13:11. E eu levantei a Vânia, que houve? Eu falei: espera. E eu fui lá e li: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Igreja, não é uma utopia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amigo querido, nós estamos diante da tua presença nessa noite. A tua igreja, a tua noiva amada está se adornando, se preparando para encontrar contigo. Oh, meu Senhor, nessa noite nós te clamamos pela tua presença. Tu tem nos feito uma promessa. Tu tem nos dito que nos encheria para estarmos prontos para a tua vinda e aguardando a tua vinda. Oh, Senhor, dia e noite te buscaremos até que tu venha. Dia e noite te clamaremos até que tu venha. Nós te glorificamos porque o teu Filho Jesus abriu-nos acesso até a tua presença. Nós te glorificamos porque através do Calvário nós podemos hoje levantar as nossas vozes, as nossas mãos e glorificarmos o teu nome. Meu amigo, nos ajuda. Meu amigo, nos ajuda. Glória a Jesus. Os dias estão maus. Ora vem, Senhor Jesus. Os tempos estão difíceis. Ora vem, Senhor Jesus. Mas nós clamamos. Ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos pelo teu Ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, quando nós nos reunirmos no teu nome, Ora vem, Senhor Jesus. de Pentecoste, encha-nos com o teu Espírito. Encha-nos com o teu Espírito. Ainda há na terra uma igreja faminta pela tua presença. Ainda há na terra homens e mulheres
Jesus, que estão inconformados com este mundo, Sim, Jesus. porque a cabeça ainda está no céu. Ajuda a tua igreja, Jesus. Ajuda a tua igreja, Jesus. Ajuda a tua igreja, Jesus. Ajuda, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito. Ajuda, para nos trazer Jesus. revestimento do teu poder, da tua glória. Foi tu que nos prometeu. Sim, Jesus. Tu nos disse que nos daria poder. Ó Deus, nós clamamos por este poder, que é a ferramenta desta última hora. Nós clamamos por este poder. Nós clamamos por esse Espírito, que é a ferramenta desta última hora. O instrumentaliza a tua igreja para transformar este mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para tocar e libertar. E que teu nome seja glorificado, Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Nós queremos ouvir o som da trombeta tocar e o nosso nome o Senhor chamar. Leva-nos à sala do trono. Leva-nos à sala do trono. Leva-nos à tua presença. Em nome de Jesus. Quando Em nome de angelical Jesus. trombeta nesse mundo estrugir, o que vai acontecer? O meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, e o que é que você vai dizer? Aleluia! Solta o som, vai! O meu nome ouvirei. Deus abençoe a todos. Glória, glória, aleluia. Quero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória ao nome de Jesus?